Sejam bem-vindos ao nosso canal. Nós queremos pedir a todos vocês, se possível, se inscrevam no nosso canal e nos ajude a crescer. Também não esqueça de deixar ao final o seu like, se gostou ou não gostou do nosso estudo. O programa a seguir é de inteira responsabilidade de seus idealizadores e apresentadores. Estamos dando início a mais uma lição para a Escola Bíblica Dominical neste primeiro trimestre do ano de 2024. Estudamos neste trimestre o livro do profeta Jeremias e já estamos, hoje é a sexta lição, com o título Quando a Palavra de Deus é Contrariada. E o assunto é nesse sentido. A palavra que Deus envia através do seu mensageiro, no caso Jeremias, e os homens, os líderes do povo e, em particular, os falsos profetas, contrariando aquilo que Deus estava falando. Quem falava era Deus, não era Jeremias. A boca podia ser de Jeremias, mas as palavras, a mensagem, as promessas, tudo isso vinha diretamente de Deus. Esse é o nosso estudo. Para esta sexta lição, o nosso texto áureo, correspondente ao título da lição, que é Quando a Palavra de Deus é Contrariada, aí vem o texto áureo que diz: e acontecerá que, se alguma nação e reino não servirem o mesmo Nabucodonosor, rei de Babilônia, e não puserem o pescoço debaixo do jugo do rei da Babilônia, visitarei com espada e com fome e com peste essa nação, diz o Senhor, até que a consuma pelas suas mãos. Aí está o texto áureo de Jeremias, capítulo 27, o verso de número 8. A palavra de Deus sendo contrariada, Deus diz que certamente haverá repreensão, ou castigo, ou dano para aquele que é contrário à exposição da verdadeira palavra de Deus. E fica para nós este alerta, porque nesses tempos presentes, percebemos muita gente tendo a Bíblia nas mãos, mas dando interpretações incorretas, ou mudando aquilo que Deus colocou como a doutrina dele, os seus princípios, estatutos, mandamentos, e suavizando, dizendo que agora está mudado. Ou aqueles que imprimem as Sagradas Escrituras, mudando alguma coisa, palavras ou textos, então já não seria mais genuinamente a palavra de Deus, mas uma escritura adulterada. E tem um alerta de Deus: não pode diminuir, não pode acrescentar. Nada se muda daquilo que Deus estabeleceu. E a sua palavra permanece para sempre. Passa céus, passa terra, mas a palavra de Deus não passa e não muda. Não esqueçamos disso. E voltando à nossa lição, o texto bíblico que temos como leitura bíblica, nosso é o capítulo 29, verso 1 a 14,
que dentro desta palavra um pouco triste, porque fala do castigo de Deus, vem, entretanto, em meio a tanta coisa ruim que estava acontecendo e iria ainda acontecer, uma palavra boa de Deus para aqueles que já estavam em cativeiro. Nós, oportunamente, estaremos usando o capítulo 29 e apresentando alguns textos para leitura nossa nessa exposição durante o nosso desenvolvimento da nossa lição. Assim sendo, como esboço desta lição 6, quando a palavra de Deus é contrariada, temos então um primeiro subtítulo, que é Jeremias é livrado da morte, relacionando-se com o capítulo 26. Depois, subtítulo 2, o que Deus anunciou se cumprirá, capítulos 27 e 28. E, finalmente, o terceiro subtítulo, após o castigo, haverá restauração, capítulos 29 até 31. Aí está o nosso esboço e por ele estaremos desenvolvendo a nossa lição. Passando então à introdução, consideremos. Na lição de hoje prosseguimos com o estudo das mensagens do profeta Jeremias a respeito da destruição de Jerusalém e Judá que se aproximava. Os capítulos que ora analisaremos incluem episódios ocorridos durante o governo dos últimos reis de Judá e destacam o zelo do profeta em proclamar a palavra de Deus, mesmo com o risco da sua própria vida. E mesmo quando todas as coisas no reino e na cidade de Jerusalém corriam no sentido contrário ao que Deus requeria do povo, e todos se esforçavam por calar o profeta ou desvirtuar e contemporizar a sua mensagem. Ou seja, Jeremias continuava falando a palavra de Deus e correndo riscos diversos, mas falava e falava, ainda que muitos eram contrários ou traziam outras palavras dizendo ser de Deus, quando na verdade não eram de Deus. E deixava o povo em confusão. Mas Deus certamente agia contra esses homens e mostrando diante do povo quem falava a palavra de Deus. Conforme Jeremias depois mesmo vai dizer: onde estão os seus profetas que diziam diferente do que Deus me deu para falar com vocês? Aí Jeremias, vivo ainda, podia dizer ao povo que restava: observem, o que eu falei está acontecendo, mas o que eles falaram, os falsos profetas, e como também os que eram contrários ao que eu dizia, vocês podem ver, o que eles falavam não se cumpriu, mas o que eu disse e que eram as verdadeiras palavras de Deus, está aí, Nabucodonosor cercando a cidade e com o propósito de destruí-la, porque esse é o que está em seu coração, e isso colocado por Deus, porque tinham profanado o templo e toda a cidade estava profanada com muitos ídolos que ali existiam, esquecendo o povo que se dizia ser de Deus, o Deus Jeová, o Deus que é, e seguindo outros ídolos conforme os seus pensamentos, as suas mentes, o seu raciocínio, o seu modo de ver e esculturas feitas por suas próprias mãos. Deus, o Criador, não tem uma imagem dele. Deus, o Todo-Poderoso, é
uma vergonha querê-lo apresentar ou fazer ser representado por alguma figura, segundo o critério de algum artista, de um desenhista, de um pintor, de um escultor. Portanto, vamos para a nossa lição. Jeremias é livrado da morte, porque Jeremias continuava a falar a palavra de Deus. O que Deus lhe dava para falar, ele falava. Mas muitos sendo contrários e sua vida sendo colocada, vamos dizer assim, como o propósito de ser tirada dele e da face da terra. Assim sendo, vamos para o primeiro parágrafo. Jeremias é livrado da morte. E temos o texto em tela que diz: estamos no começo do reinado de Jeoaquim. A palavra que o profeta aqui tem de anunciar não é diferente de alertas anteriores, inclusive no que diz respeito ao fim que teriam a cidade e o templo, caso o povo não se arrependesse e se convertesse ao Senhor Deus. E o dito de Deus era: se não me derdes ouvidos para andardes na minha lei, farei que esta casa seja como Siló, e farei desta cidade uma maldição para todas as nações da terra. Em inequívoca obediência e confiança no Senhor, o profeta se dirige ao pátio do templo, onde se reunia a multidão dos judeus, vindos de toda a parte do reino, para adorar, e ali anuncia todas as palavras que Deus lhe havia mandado. Deus ainda estava disposto a se arrepender do mal que havia falado contra eles. Contudo, os sacerdotes, os falsos profetas ali presentes, sob o pretexto de uma falsa piedade, ao invés de se considerarem culpados pela destruição anunciada e pela subversão da cidade e do templo, aproveitaram a oportunidade para dar cabo da vida do profeta pela sua ousadia de anunciar ou em anunciar aquelas palavras, agora diante do próprio templo. Então observemos o quadro que temos. Jeremias sendo levado por Deus, ou determinado por Deus, para ir onde o povo se reunia, que não era propriamente dentro do templo, mas sim num pátio fora da área do templo propriamente dito, e ali no ajuntamento de muitos que vinham servir, cultuar, adorar a Deus, vinha então a mensagem, e que era o de sempre: o povo desviado estava ali para cultuar a Deus, mas será que todos estavam cultuando só a Deus? Porque a palavra é essa: Deus único, só a Ele adorarás e só a Ele servirás. E muitos ali, e no próprio templo, havia ídolos, sim, dedicados, representando outros deuses que não são deuses. E Deus sempre falando e alertando isso: estão profanando a minha casa. E com isso, pronto. Se não obedecerem, o templo vai ser destruído, a cidade vai ser destruída. Aí ninguém queria, achava que isso era impossível. Então Deus não estava falando por Jeremias, mas era a mensagem de Deus através do profeta Jeremias, como também outros profetas antes e da mesma época de Jeremias diziam a mesma coisa: o templo e a cidade serão destruídos e o povo que sobrar será levado em cativeiro. Assim sendo,
como estamos tratando do capítulo 26, nós apresentamos como proposta de leitura diante da classe os versos de 1 a 6, depois o 13 e depois versos 7 a 11. E que lemos nesse momento 1 a 6, no princípio do reinado de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, veio esta palavra do Senhor Deus, dizendo: assim diz o Senhor, põe-te no átrio da casa do Senhor e dize a todos a cidade de Judá que vem adorar a casa do Senhor todas as palavras que te mandei, que lhes dissesses, não esqueças nenhuma palavra. Bem pode ser que ouçam e se convertam, cada um do seu mau caminho, e eu me arrependa do mal que intento fazer-lhes, por causa da maldade das suas ações. Diz-lhes, pois, assim diz o Senhor Deus, se não me derdes ouvidos para andardes na minha lei, que pus diante de vós, ou para que ouvisseis as palavras dos meus servos, verso 5, os profetas, que eu vos envio madrugando e enviando, mas não ouvistes, então farei que esta casa seja como Siló, e farei desta cidade uma maldição para todas as nações da terra. Então a palavra é clara: obedeçam, andem nos meus estatutos, voltem-se para mim, e não precisa destruir a cidade, mas endurecendo eles os corações e não deixando os seus maus procedimentos. A palavra é essa: vai ser como Siló. Siló era a cidade anterior, no tempo de Samuel e do sumo sacerdote Eli, quando o tabernáculo feito no deserto, no tempo de Moisés, ainda existia, mas eles andando de forma incorreta para com Deus, Deus disse que iria destruir tudo. E de fato, o tabernáculo construído e fiscalizado e ali, debaixo da orientação de Moisés, levantado, seria destruído, e o foi. Agora seria o templo que Salomão levantou, um templo magnífico, rico em preciosidade de tesouros, mas Deus disse para ele tudo aquilo estava profanado, não servia mais para representar uma casa do Deus Santo. E o verso 13 acrescenta ou coloca ainda: agora, pois, melhorai os vossos caminhos e as vossas ações, e ouvi a voz do Senhor vosso Deus, e arrepender-se-á o Senhor Deus do mal que falou contra vós. Então havia uma chance, porque esse rei Jeoaquim era o rei após o rei Josias. Jeoaquim, depois outros reis vieram, o último sendo o Zedequias. Mas então essa passagem do capítulo 26 volta lá no princípio quase do ministério do profeta Jeremias, que foi de um tempo de 40 anos aproximadamente. Mas ainda, neste assunto, Jeremias é livrado da morte. Os versos 7 até o verso 11 diz para nós: e ouviram os sacerdotes, olha aí, os sacerdotes e os profetas, falsos profetas, e todo o povo, a Jeremias anunciando estas palavras na casa do Senhor Deus. E sucedeu que, acabando Jeremias de dizer tudo quanto o Senhor lhe havia ordenado, que dissesse a todo o povo,
pegaram nele os sacerdotes e os profetas e todo o povo, dizendo: certamente morrerás, porque profetizastes no nome do Senhor Deus, dizendo: será como Siló esta casa, e esta cidade será assolada, de sorte que fique sem moradores. E ajuntou-se, atenção, todo o povo contra Jeremias na casa do Senhor Deus. Pronto, aí estão sacerdotes, profetas, falsos profetas, e o povo revoltados contra Jeremias e dizendo que ele é digno de morte. E o verso 10 diz: e ouvindo os príncipes de Judá essas palavras, subiram da casa do rei à casa do Senhor, e se assentaram à entrada da porta nova da casa do Senhor. Então falaram os sacerdotes e os profetas aos príncipes e a todo o povo, dizendo: este homem é réu de morte, porque profetizou contra esta cidade, como ouvistes com os vossos ouvidos. Então percebam que a este grupo ajuntou-se os príncipes, filhos de Davi, líderes do povo e tribo de Judá, para concordarem: Jeremias é digno de morte, porque falou contra esta cidade. Mas não era isso que Deus estava falando sempre? E além desses textos de Jeremias, fica a critério do professor usar também o texto que apontamos, Atos capítulo 6, verso 13 a 15, que volta ou aponta para os ditos do diácono e servo de Deus Estevão, que também falava do juízo de Deus sobre aquele povo por terem matado Jesus, o Messias, o Filho de Deus. Mas continuando agora, passando a um segundo parágrafo, nesse primeiro subtítulo, Jeremias é livrado da morte, sendo que o primeiro parágrafo falou que todos se reuniram contra Jeremias para o matar. Mas Deus tinha falado que ia livrá-lo. E como que Deus fez? Deus tem poder para fazer de muitas formas, mas Deus agiu de uma forma simples. E observem, lemos o texto que está em tela. Embora se afligisse com a situação do povo, Jeremias de modo algum se mostrou fraco nessa situação. O Senhor cumpria sua promessa de fortalecer o profeta, que por sua vez confiava a sua vida nas mãos de Deus, perante quem mantinha uma consciência tranquila. Por isso, seu apelo não foi tanto para que sua vida fosse poupada, mas para que os seus conterrâneos não incorressem na injustiça de matar um profeta de Deus, ele mesmo, Jeremias, atraindo ainda maior castigo sobre si mesmos. O julgamento dos príncipes de Judá é mais inseguro do que parece, razão pela qual são apresentados pelos anciãos dois casos semelhantes ao de Jeremias. O primeiro envolvendo o profeta Miqueias, que também profetizou contra Jerusalém e o templo. Mas o rei Ezequias, ao invés de matá-lo, temeu e com isso escapou à ira do Senhor. O segundo, mais recente, de certo profeta Urias, um segundo caso envolvendo o profeta Urias, que após profetizar as mesmas palavras, atraiu a ira do rei Jeoaquim e foi morto ao seu mando. Este segundo caso pode ter sido mencionado para enfatizar o mal ainda maior que atrairiam sobre si mesmos se o sangue de mais um profeta fosse achado
em suas mãos. Mas, de qualquer forma, Jeremias foi salvo das mãos de um povo sanguinário, não graças aos príncipes, ou aos sacerdotes, ou aos profetas, mas graças a Aicão, filho de Safã, conselheiro ministro dos tempos do rei Josias. E aí, nos textos bíblicos que apresentamos, Jeremias 26, 14 e 15, nós temos a citação primeira, que é esta, 14 e 15. Quanto a mim, diz Jeremias, eis que estou nas vossas mãos, fazei de mim conforme o que for bom e reto aos vossos olhos. Sabei, porém, com certeza, que se me matardes a mim, trarei sangue inocente sobre vós, e sobre esta cidade, e sobre os seus habitantes, porque na verdade o Senhor Deus me enviou a vós para dizer aos vossos ouvidos todas estas palavras. Muito bem, e no verso 17 a 23, os dois casos apresentados, os anciãos, os mais antigos, que tinham experiências anteriores, falaram ao povo e aos príncipes, aos sacerdotes e aos profetas. Quem disseram os anciãos? Olha, cuidado. Sim, Miqueias falou a mesma coisa. Sim, Miqueias falou que esse templo vai ser destruído e as suas pedras vão rolar o monte, ou o monte abaixo. E isso foi no tempo do rei Ezequias, homem temente a Deus, que não fez nada ao profeta Miqueias, antes temeu. E vemos a história de Ezequias, é aquele que foi curado por Deus, ou seja, quando lhe veio a enfermidade, e o profeta Isaías diz que ele certamente morreria, ele simplesmente voltou o seu rosto para a parede, estando deitado no leito de enfermidade, e orou a Deus: Deus, lembra-te de mim, que tenho andado nos teus caminhos. Pronto, poucas palavras. E Isaías, que estava já saindo do palácio, por Deus é determinado a voltar. E com nova palavra, você vai viver mais 15 anos. E o sol, sim, andou para trás. Deus mexeu no universo para testificar ao rei que certamente ele teria 15 anos mais de vida. Meu Deus, que maravilha isso. Então observe, mesma palavra que Jeremias falava, Miqueias falou. E o rei temeu, e depois vemos Deus com este rei, curando da enfermidade, fazendo o sol andar para trás, e depois ainda livrando dos assírios, que invadiram todas as nações e muitas cidades de Judá, mas chegaram em Jerusalém, Deus protegeu o rei que temeu, das mesmas palavras, com o mesmo teor, mesma mensagem, que Jeremias falava. Agora, quanto a Jeoaquim, endureceu o seu coração, mandou matar o profeta. Depois nós vemos, e já foi citado em lições anteriores, que este rei morreu, sim, sendo levado cativo para o Egito. Então dava para comparar, mesma mensagem. Dois comportamentos diferentes diante da mensagem de Deus. Um comportamento de Ezequias, temeu a Deus e não matou o profeta, que falava coisas horríveis contra aquela cidade e o templo. E Deus foi com Ezequias. Enquanto aquele que não temeu e mandou matar o profeta, que falava coisas que eram um castigo de Deus para a cidade, ele mesmo depois foi levado cativo e morreu no cativeiro. Ou seja, fácil de entender. Quem é que quer levantar-se contra Jeremias vai ter a mesma sorte do rei Joaquim. Mas se temermos,
temos a possibilidade de Deus ter misericórdia de nós, como teve do rei Ezequias. Aí pronto, os anciãos falando isso, cessou a contenda. E não mataram o profeta Jeremias. E dentro desses textos apresentados, destaca o verso 24. A mão, pois, de Aicão, filho de Safã, foi com Jeremias, para que o não entregasse nas mãos do povo para ser morto. Ou seja, um ministro do tempo de Josias, um homem temente a Deus, agora na sua idade avançada, colocou-se entre o povo e Jeremias. Disseram, Jeremias não vai morrer por isso, porque as palavras que ele disse são as palavras ditas por profetas anteriores. Quem ouviu foi protegido por Deus. Quem não ouviu foi castigado com morte. Então, nós não vamos matar Jeremias, não. Não queremos sobre nós essa sentença. Esses fatos também são corroborados, confirmados ou mostrados paralelos em Mateus 23, versos 29 a 35, ou lá em 2 Reis, capítulo 22, versos 12 a 13, ou 12 e 13, e que fica para os professores analisarem a leitura ou não desses textos junto à classe quando ministrarem esta lição. E assim passando a um novo subtítulo, o subtítulo segundo, o que Deus anunciou se cumprirá. Versos 27 e 28 vão falar isso, batendo outra vez na mesma tecla. O que Deus falou vai se cumprir. Se ouvirem a palavra de Deus, haverá ainda livramento. Mas se não ouvirem a palavra de Deus, não haverá mais livramento. E assim, vamos para o primeiro parágrafo, que já está em tela. O que Deus anunciou se cumprirá. Quando lemos, e o dito é, os capítulos 27 e 28, envolvem acontecimentos que se deram no início do reinado de Zedequias, último governante de Judá, quando só restava ao profeta anunciar o futuro sombrio que aguardava os seus compatriotas. Com o fim de mostrar a futilidade de tentar resistir ao rei dos caldeus, o Senhor orienta o profeta a executar um ato simbólico junto aos representantes das nações vizinhas de Judá, que vinham a Jerusalém ter com Zedequias. A mensagem com que teriam de voltar de Jerusalém para os seus povos era de que toda a terra havia sido entregue a Nabucodonosor e seus descendentes pelo próprio Deus de Israel. Se aceitassem o jugo do rei de Babilônia, viveriam e prosperariam. Se não, seriam completamente assolados. Ao mesmo tempo, era um alerta igualmente válido para Judá e seu novo rei, que se não se submetesse aos caldeus, teria o mesmo fim que as nações rebeldes, nações estrangeiras, também teriam. Então a palavra é clara, bem clara, quando nesse verso, ou capítulo 27, Jeremias falava para todos aqueles representantes dos povos vizinhos que vinham a Jerusalém e voltavam agora com essa mensagem. Um jugo lhes foi dado, jugo de madeira, que em simbolismo deveria as nações estar debaixo do jugo de Nabucodonosor. Quem resistisse a Nabucodonosor iria para a destruição. Mas quem se submetesse ao senhorio, ao comando e domínio de Nabucodonosor, viveriam. E isso da parte de Deus. Portanto, a mensagem era clara, bem clara para aqueles povos ali.
vinham com algum propósito a Jerusalém, visita ao rei Zedequias, vinham para adorar a Deus, porque havia gente conhecedora de Deus nas outras nações, mas retornariam agora com alerta. E com esta verdade já pré-estabelecida, Nabucodonosor é levantado por Deus, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, para dominar todas as nações em juízo de Deus. Quem era obediente, ainda que a estas últimas palavras e alertas de Deus, viveriam. Mas quem ainda continuasse endurecendo os seus corações e na representatividade do domínio de Deus através de Nabucodonosor, quem resistisse a isso seria aniquilado. Ou seja, a palavra clara, muito clara, para todos os povos. Aí confirma que vimos lá no início, Deus dizendo ao profeta: antes que te nascesse, antes que viesse no ventre de sua mãe, já te constituí por profeta das nações. Não era só em Judá, é das nações, aquelas a quem Deus tinha algo a requerer. E assim, passando aos versículos, nesse segundo subtítulo que Deus anunciou se cumprirá, no referente ao primeiro parágrafo, temos capítulo 27, verso 1 até o verso 11, e depois até o verso 17. Assim, os primeiros versos são esses: no princípio do reinado de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, veio da parte do Senhor esta palavra a Jeremias, dizendo: assim me disse o Senhor, faze umas prisões e julgos, e pô-los-á sobre o teu pescoço, e envia-os ao rei de Edom, ao rei de Moabe, e ao rei dos filhos de Amon, e ao rei de Tiro, e ao rei de Sidom, pelas mãos dos mensageiros que vêm a Jerusalém ter com Zedequias, rei de Judá, e lhes darás uma mensagem para seus senhores, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, assim direis a vossos senhores. E agora leio o verso 8, que diz: e acontecerá que se alguma nação e reino não servirem o mesmo Nabucodonosor, rei de Babilônia, e não puserem no pescoço ou o pescoço debaixo do jugo do rei da Babilônia, visitarei com espada e com fome e com peste essa nação, diz o Senhor, até que a consuma pelas suas mãos. Portanto, observem bem, a mensagem é clara no texto que lemos, o nosso escrito, ou aquilo que o profeta proferia diante daquele povo. E no verso 12 até o verso 17, outras colocações, e aqui referindo-se uma conversa ou uma mensagem de Jeremias diretamente com o rei Zedequias. Verso 12: e falei com Zedequias, rei de Judá, conforme todas essas palavras, dizendo: colocai o pescoço no jugo do rei de Babilônia, e servi-o a ele e ao seu povo, e vivereis. E o 13: porque morrerias tu e o teu povo a espada e a fome e da peste, como o Senhor Deus disse, da gente que não servir ao rei de Babilônia. Mesma sentença para o povo que se dizia ser de Deus, Israel, ou agora Judá, com as tribos de Judá e Benjamim, e também do outro lado, as outras nações. A mesma ordem
e a mesma situação. Obedeceu a Deus, vive. Não obedeceu, vai ser aniquilado. O rei ou a nação que desobedeceu os propósitos de Deus. Muito bem, essas são as palavras que nós resumimos o capítulo, no caso 27. E lembramos que o verso 8, em particular, é o verso que nós colocamos como texto áureo. Mas continuando e naturalmente indo numa palavra referente, relacionada com o capítulo 28, vejamos primeiro o texto que escrevemos e que está em tela. No segundo subtítulo, que Deus anunciou se cumprirá. E o segundo parágrafo, que diz: ao que parece, esta mensagem impactou de tal forma o povo, através do seu simbolismo, que os falsos profetas logo começaram a elaborar suas vãs mensagens de esperança, utilizando-se da mesma imagem do jugo. Um deles, chamado Ananias, chega a se dirigir diretamente a Jeremias, em público, não para desmentir o profeta, mas para abrandar o rigor da sua mensagem, como se a submissão ao rei dos caldeus fosse uma coisa odiosa aos olhos de Deus e por isso duraria pouco tempo, pois Deus quebraria o jugo de Nabucodonosor. Por prudência, Jeremias não desmente as palavras do falso profeta, embora soubesse, por sua própria experiência e conhecimento da palavra de Deus, que tal mensagem não concordava com as palavras anunciadas pelos profetas desde há muito tempo. Exemplo, Miqueias, Urias. Contudo, continuamos no texto, ao ser informado pelo próprio Deus, Jeremias volta até Ananias e publicamente desmente o profeta na cara, além de acrescentar que a servidão representada pelo jugo era muito mais pesada, inescapável, que o símbolo podia ou poderia significar. E a expressão de Deus colocada para Jeremias, para dizer ao falso profeta Ananias, diante do povo, está no fim deste texto em tela. Jugo de ferro pus sobre o pescoço de todas estas nações, para servirem Nabucodonosor, rei de Babilônia, e servi-lo-ão, e até os animais do campo lhe dei. Olha como que Deus é tremendo, dizendo que tudo estava à mercê do domínio e senhorio do rei de Babilônia, a pessoa declarada claramente, Nabucodonosor. E assim, indo para o capítulo 28, novos versos destacamos nesse capítulo 28, como de 1 a 4, 10 a 11 e 12 a 17. E estas palavras são bastante fortes. E vejamos, primeiramente 1 a 4, quando diz: e sucedeu no mesmo ano, no princípio do reinado de Zedequias, rei de Judá, no ano 4, no mês 5, que Ananias, filho de Azul, profeta de Gibeão, me falou na casa do Senhor perante os olhos dos sacerdotes e de todo o povo, dizendo: assim fala o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, dizendo: eu quebrei o jugo do rei de Babilônia. Depois de passado 2 anos completos, eu tornarei a trazer a este lugar todos os utensílios da casa do Senhor, que deste lugar tomou Nabucodonosor, rei da Babilônia, levando-os para Babilônia. E o verso 4, também a Jeconias, filho de Jeoaquim, rei de Judá, e a todos os do cativeiro de Judá, que entraram
na Babilônia, eu tornarei a trazer a este lugar, diz o Senhor, porque quebrarei o jugo do rei de Babilônia. Muito bem. Aí vem um profeta e diz, tá, é jugo de madeira, agora é jugo de ferro, mas qualquer que fosse o jugo, Deus mandou dizer que em 2 anos vai acabar tudo isso. Ou seja, Deus vai tirar Nabucodonosor e dar liberdade ao povo ou aos povos e fazer os cativos voltarem para as suas cidades e nações. Palavra melhor, né? Cativeiro ou opressão ou domínio de 2 anos, que esse profeta dizia. Mas lembre-se de que lá atrás já foi falado de que o domínio de Nabucodonosor seria dele, Nabucodonosor, e do filho dele e do filho do seu filho. Opa, e até a 3ª geração. Não é 2 anos, não. Então a palavra deste profeta contrariava o anunciado antes. Parecia bom, mas está errado. Os profetas, ou Jeremias disse que duraria 3 gerações, Nabucodonosor, seu filho e filho do seu filho. E agora vem esse e diz que só 2 anos. Portanto, aqueles 70 anos do cativeiro era o tempo longo e verdadeiro da vontade de Deus, que esse profeta queria desmentir, o profeta Ananias. O verso 10 e 11 diz ainda para nós, então Ananias, o profeta, tomou o jugo do pescoço do profeta Jeremias e o quebrou. E falou Ananias aos olhos de todo o povo, o verso 11, dizendo, assim diz o Senhor, assim quebrarei o jugo de Nabucodonosor, rei de Babilônia, depois de passados 2 anos completos, e sobre o pescoço de todas as nações. E Jeremias, o profeta, se foi tornando o seu caminho. Um profeta diz, o outro diz quase igual, mas diferente, e não era a verdade completa da mensagem de Deus. E Deus também depois vai dizer que não deu palavra alguma para que ele falasse ao povo. Tudo era do coração e da mente dele, e não de Deus. E assim agora no verso 12, aí vem, mas veio a palavra do Senhor Deus a Jeremias, depois que Ananias, o profeta, quebrou o jugo de sobre o pescoço do profeta Jeremias, dizendo, vai e fala a Ananias, dizendo, assim diz o Senhor, jugos de madeira quebraste, mas em vez deles farei jugos de ferro, porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, jugo de ferro pus sobre o pescoço de todas essas nações, para servir a Nabucodonosor, rei da Babilônia, e servi-lo-ão, e até os animais do campo lhe dei. Olha como a palavra é sempre a mesma da parte de Deus, por Jeremias. Agora atenção nos versos seguintes, como o verso 15, em especial o verso 16. 15. E disse Jeremias, o profeta, a Ananias, o profeta, ouve agora, Ananias, não te enviou o Senhor Deus, mas tu fizeste que este povo confiasse em mentiras. Pelo que assim diz o Senhor Deus, eis que te lançarei de sobre a face da terra, este ano morrerás, porque falaste em rebeldia contra o Senhor Deus. E morreu Ananias, o profeta, no mesmo ano, no 7º mês, ou seja, poucos meses depois, porque se ele falou mentirosamente rebeldia contra Deus, agora Deus
fala que ele morreria. E poucos meses, cerca de 3 meses depois, cumpriu-se. E morreu Ananias, o profeta, no mesmo ano, no 7º mês. Pronto, aí está. E a nossa lição, lembremos, tem por título: quando a palavra de Deus é contrariada, vem castigo. Para os povos, destruição, a ruína. E para o profeta falso, Ananias, morte, naquele mesmo ano. E isso falado publicamente. E o povo teve este testemunho, esta prova bem forte, de que Jeremias falava da parte de Deus. E aconteceu a morte desse falso profeta. O que Deus anunciou se cumpriu. E agora vamos para o 3º subtítulo. O nosso esboço aponta para o 3º subtítulo, que diz: após o castigo haverá restauração. E aqui são assuntos, vamos dizer, relacionados com o capítulo 29, 30 e 31. Portanto, vamos para o primeiro parágrafo, neste subtítulo 3. Após o castigo haverá restauração. E assim, a mensagem dos capítulos 30 e 31, como também do 29 já anunciado, é dirigida a um povo triste e temeroso pelas assolações que ainda se abateriam sobre Jerusalém e quebrantado por se encontrar já no cativeiro, e para o qual a perspectiva de uma restauração ainda era remota. Por isso o Senhor Deus ordena que Jeremias registre as palavras desta profecia, pois só veriam seu cumprimento a geração futura, ou as gerações futuras. O tempo agora era de acomodar, ou se acomodar, a terra do cativeiro, até que o castigo completasse. E então Deus os visitasse e cumprisse o seu bom propósito sobre o remanescente, ou o povo que sobrasse de toda a destruição. Só então, continuamos no texto, só então o jugo de Nabucodonosor seria quebrado. E isto seria simbólico de uma libertação ainda maior, de modo que Judá serviria apenas ao Senhor Deus, e Davi, seu rei, que lhes levantarei. Historicamente, os judeus não mais voltariam a ter uma independência política. Mas o fato é que, após o cativeiro, eles haviam sido libertos da idolatria e dos caminhos das nações para servir apenas ao Deus vivo, até que, vindo o Messias, Jesus, essa libertação se completasse na redenção, no perdão dos seus pecados. Então observe bem esse subtítulo 3 no seu parágrafo 1, colocando para nós assunto do capítulo 29 e 30, ou seja, uma palavra boa para o povo que já estava em cativeiro. Porque vamos entender, outra vez vamos considerar como foi o acontecido. Primeiro, Nabucodonosor veio e dominou, cercou Jerusalém, e Zedequias teve um pacto com Nabucodonosor, e Nabucodonosor voltou para a sua terra, levando cerca de 10.000 em cativeiro. Não destruiu nada, mas levou aqueles que quis para o cativeiro. E a esses que já estavam no cativeiro, vem a palavra de Deus, confortando-os, dizendo: suportem, se ajustem a esse cativeiro, porque será longo, mas cumprindo o castigo que eu disse que viria, aí então vos visitarei, e com o sentido de operar o bem a seu respeito e em suas vidas.
Então a palavra é muito clara, ainda mais quando que vamos para o capítulo 29 de Jeremias, quando apresentamos uma série de versos, como de 4 a 7, 10 a 11 inicialmente, e fica para o professor da classe escolher o texto, os versículos que vão ser apresentados diante da classe. Aqui vamos estar lendo inicialmente capítulo 29, versos 4 a 7, e que falam dessa promessa ou orientação de Deus, uma palavra de conforto para eles. Quando no verso 4 diz: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos que foram transportados, que eu fiz transportar de Jerusalém para a Babilônia, edificai casas e habitai-as, plantai jardins e comei o seu fruto, tomai mulheres e gerai filhos e filhas, tomai mulheres para os vossos filhos e dai as vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas, multiplicai-vos ali e não vos diminuais. E o verso 7, procurai a paz da cidade para onde vos fiz transportar, e orai por ela ao Senhor Deus, porque na sua paz vós tereis paz. Ai, que bonito! O povo que já estava humilhado lá em cativeiro, e que lá atrás foi dito que eram figos bons, sobre os quais havia boa palavra de Deus, porque Deus viu neles algo ainda aproveitável. Pronto, eles seriam também castigados, para que aqueles maus costumes e ações que ficaram como que comuns ao povo de Israel não voltassem mais a serem praticados, ou aquelas ações não viessem mais a ser praticadas. A principal delas é a idolatria. Então, uma boa palavra. No cativeiro, cativos, escravos, eles teriam a proteção de Deus, e o cativeiro deles seria até confortável, com liberdade para casar, para gerar filhos, cuidar de famílias, dos filhos dos seus filhos, olha aí, e que se prosperassem, plantando, edificando. Ou seja, o que aconteceu, que muitos israelitas foram para o cativeiro e lá se estabeleceram, e foram prósperos, e terminando o cativeiro, tinham comércios, tinham algo ali, pelo que nem todos os israelitas voltaram para Jerusalém. De um lado parece ruim, mas por outro lado foi bom, porque ficaram como testemunhas de Deus em uma terra estranha. E no final, quando vem o Evangelho, e Deus manda os seus por todas as nações, eles vão para esses povos todos e encontram lá israelitas que estão servindo a Deus com sinagogas onde se reúnem para estudar as Escrituras. Agora, nunca mais querendo saber de ídolo algum. Podem notar que quando vem Jesus não existe mais idolatria no meio do povo. Deus não, ou Jesus não repreende o povo pela idolatria dos ídolos e imagens. Não. Havia sim outros pecados, e a idolatria das riquezas, ou seja, o que Deus falou que era servir a Mamon, o Deus da riqueza. Havia idolatria, mas não daquela forma descarada, como também não servindo a Deus e servindo a si mesmo ou alguma outra coisa que não fosse o propósito de ser o próprio Deus, colocando outra coisa à frente de Deus, era sim desprezar o Deus verdadeiro e cultuar ou se submeter a um outro Deus qualquer. Aí temos essas palavras do capítulo 29, e os versos 10 e 11 dizem para nós: porque assim diz o Senhor Deus, certamente que passados 70 anos na Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra
tornando-vos a trazer a este lugar, porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor Deus, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Ou seja, benefícios, bênçãos da parte de Deus. E depois vemos no capítulo 30 outras colocações mais, como o primeiro verso, e aí está até o verso 9, e o professor fica livre para apresentar os versos da sua escolha. E lemos agora: palavra que da parte do Senhor veio a Jeremias dizendo, assim fala o Senhor Deus de Israel, dizendo, escreve num livro todas as palavras que te tenho dito, porque eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei tornar do cativeiro o meu povo de Israel e de Judá, diz o Senhor, e torná-los-ei a trazer a terra que dei a seus pais e a possuirão. Pronto. E nas palavras seguintes, promessas de crescimento, multiplicação, prosperidade e proteção de Deus para com eles. Portanto, vamos estar atentos. Lendo ainda nesse capítulo 30, o verso 9, aí está dito, verso 9, mas servirão ao Senhor seu Deus, como também a Davi seu rei, que lhes levantarei. E o rei que Deus levantaria e que eles todos estariam servindo é o rei chamado Jesus de Nazaré. Ou seja, o reinado de Deus na face da terra em Cristo Jesus. Conforme Pilatos interrogando, Jesus disse, o meu reino não é deste mundo. Ou seja, Jesus é rei, sim, mas de um reino espiritual, celestial e eterno, que entretanto está neste mundo. O reino de Deus está no meio de vós, mas não vem com aparência exterior. E nem dirão, está aqui, ou nessa ou naquela cidade ou naquele país, seja Roma, seja aqui no Brasil, na França, ou em Portugal, ou em alguma outra nação ou cidade. Não. Não, é o rei chamado Jesus, a quem se achega pela santificação e com quem tem contato e dele a proteção, quando o busca em verdade e em espírito. E assim temos passagem também em Lucas capítulo 1, que fala da liberdade espiritual e do servir a Deus com entendimento. Como também no capítulo 11, as mesmas palavras são citadas. Mas passando agora, ainda nesse subtítulo 3, parágrafo 2, e o texto em tela é: a restauração é retratada em termos poéticos no capítulo seguinte, onde chamamos a atenção para como Deus promete compensar toda a tristeza causada pelas aflições necessárias para o quebrantamento do povo, saciando os filhos de Israel com alegria e multiplicando-os novamente, e um novo concerto que o Senhor firmaria com o seu povo, um concerto onde a obediência à lei não mais seria prejudicada pela fraqueza da carne, mas seria como que gravada no interior, através dos perdão dos pecados anteriormente cometidos e de um conhecimento de Deus, pelo qual Israel verdadeiramente amaria o Senhor Deus e desejaria obedecê-lo. Ou seja, a fraqueza da carne seria tirada e haveria um vigor espiritual, sim, pela graça de Deus, que viria e se daria derramada sobre a face da terra, sobre toda a humanidade, para que o homem que andasse no caminho do Senhor fosse fortalecido em espírito, dominasse a carne e obedecesse os mandamentos de Deus. Essa é a verdade, irmãos, porque a palavra diz,
andai em espírito e não cumprireis os desejos da carne, que são contrários à vontade de Deus. Temos assim esse texto referente ao capítulo 31, e do qual apresentamos em uma seleção nossa os versos de 8 e 9, 15 a 17, verso 25, 31 a 35, mas fica a critério do professor escolher no capítulo 31 os versos que lhe possam ser mais adequados segundo a sua forma de exposição dessa mesma mensagem de Deus. Mas como modelo, vejamos os versos 8 e 9 do capítulo 31, e que dizem para nós, 8 e 9, eis que os trarei da terra do norte, e os congregarei das extremidades da terra, e com eles os cegos e os aleijados, as mulheres grávidas e as de parto juntamente, em grande congregação voltarão para aqui. Virão com choro e com súplicas os levarei, guiá-los-ei aos ribeiros de águas, por caminhos ou caminho direito, em que não tropeçarão, porque sou um pai para Israel, e Efraim é o meu primogênito. E vai falando outras palavras, todas elas citadas a uma mudança sobre o povo de Deus, voltando multiplicados para habitar naquelas mesmas terras que Deus jurou a Abraão, Isaque e Jacó, que daria sua descendência. E assim, nós podemos estar considerando, nos versos 31, ainda no término desse capítulo, também 31, eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei um concerto novo com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme o concerto que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles invalidaram o meu concerto, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Mas este é o concerto que farei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E outras palavras bonitas, mas temos nesse capítulo 31, Deus falando que após o castigo do cativeiro, o povo que foi em cativeiro retornará multiplicado, abençoado, e seriam colocados debaixo de um novo concerto, uma nova aliança, que foi a aliança, o concerto que Jesus veio fazer pelo derramar do seu sangue. Quando ele disse, este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, Novo Testamento, a nova aliança, o novo pacto, no meu sangue, que será derramado por vós, para perdão dos vossos pecados e para que assim venham as muitas bênçãos de Deus. Assim colocado, podemos estar voltando ao nosso esboço, e daí, lembrando que estamos já na conclusão, os episódios que estudamos nesta lição apontam todos no mesmo sentido. Deus cumprirá a sua palavra, a sua terrível palavra, mesmo que nações, reis e falsos profetas não queiram e dissimulem sua inquietação com falsas esperanças e alianças vãs. Mas felizes serão aqueles que crerem na palavra do Senhor e esperarem na sua misericórdia. E assim vemos que a palavra de Deus foi terrível para os que endureceram os seus corações e combateram contra os caldeus. O que aconteceu com eles? Todos destruídos. Não ficou ninguém em Jerusalém. Ou até os que fugiram para a terra do Egito foram aniquilados lá mesmo no Egito. Ou seja, Deus não
deixou de cumprir a sua promessa. Desobedeceram, resistiram, não quiseram se submeter a Nabucodonosor, que era uma forma de se submeter a mim. Pronto, destruição. Mas os que foram para cativeiro, aí voltam depois. E felizes, nele se cumpre o salmo que diz que a nossa boca se encheu de riso ao voltarem eles para Jerusalém, a cidade amada, a cidade em que depois Deus volta a dizer: é minha cidade e o templo é minha casa. Mas depois deles serem restaurados e Deus preparando a aliança final em Cristo Jesus. Isso posto, lembremos que já temos estado no estudo do livro do profeta Jeremias, por várias lições, esta é a sexta, com o título Quando a Palavra de Deus é Contrariada. Bem, o desastre. E os subtítulos foram: Jeremias é livrado da morte, o que Deus anunciou se cumprirá, e após o cativeiro haverá restauração. Ou seja, a misericórdia de Deus avisando que venha o castigo, mas depois do castigo, pronto, uma vez castigados e eles agora submissos à vontade de Deus, seriam restaurados diante de Deus outra vez. E o texto áureo não nega esse título, que é Quando a Palavra de Deus é Contrariada. E assim, em Jeremias 27, verso 8, o texto áureo diz: e acontecerá que, se alguma nação e reino não servir o mesmo Nabucodonosor, rei da Babilônia, e não puser o pescoço debaixo do jugo do rei da Babilônia, visitarei com espada e com fome e com peste essa nação, diz o Senhor, até que a consuma pelas suas mãos. Aí está essa nossa lição. E que haja em nós temor, porque palavras de Deus temos também no tempo presente. Buscai a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E outras palavras mais, que temos que ter cuidado, como aquelas que temos em Apocalipse, e que dizem para nós que no céu não entrarão os mentirosos, os soberbos, não entrarão os que roubam, não entrarão os adúlteros, não entrarão os feiticeiros, não entrarão. Aí vem toda a gama daqueles que, ainda que seja costume hoje se fazer, e dizem alguns que agora mudou, agora pode, mas para Deus não há mudança. Portanto, vamos atentar à palavra de Deus e não vamos viver em contrariedade àquilo que Deus determina. E que assim Deus possa nos abençoar em Cristo Jesus. Amém. Primeiramente, quero agradecer a todos que sintonizam o nosso canal. Canal voltado principalmente à transmissão, à divulgação da Palavra de Deus. E ao encerrar o estudo desta noite, eu quero pedir a todos vocês, os que ainda não são inscritos em nosso canal, se inscrevam. Se inscrevam. Logo aí embaixo está aí a palavra inscreva-se. Clica nela. Somente isso. Se o estudo desta noite foi do teu agrado, você gostou, você concordou, clica aí no gostei. Gostei. Se você não gostou, é um direito seu. É um direito seu não gostar. Mas você pode manifestar isto. Para nós será importante isso. Saber que alguém não gostou. Clique no não gostei. Fácil.
não vai identificar você, nada, simplesmente você vai expressar a sua opinião. Gostei, dedão para cima. Não gostei, dedão para baixo. E também pode, se você acha interessante compartilhar com seus amigos, compartilhe o nosso trabalho. Compartilhe. Aí embaixo, compartilhe. Você pode compartilhar no YouTube, pode compartilhar no Instagram, pode compartilhar no Facebook, pode compartilhar no Messenger, no WhatsApp. Vai simplesmente nos ajudar a crescer. Porque o nosso objetivo não é financeiro. Não é financeiro. Pode ver que os nossos trabalhos são todos sem fins lucrativos. Coopere conosco. Nos ajude. Temos também os nossos blogs, a nossa emissora na web, Rádio Net Grata Nova. Tudo isso você encontra aí embaixo na descrição do nosso vídeo, do nosso estudo. Dá uma olhada, todos os endereços estão aí, junto à descrição dos nossos estudos. E eu agradeço, primeiramente a Deus, por tudo que Deus tem feito nesses anos que nós estamos trabalhando na internet. E a você, que toda semana entra no nosso canal. Deus te abençoe. Todo dia, toda hora, muito mais prazer em ouvir. Radionet Grata Nova. O Web Rádio, a qualidade que faz a diferença, cada vez mais necessária. Rede Grata Nova de Evangelização. Acesse nosso site www.horadadecisão.com.br. Hora da Decisão, tudo junto, sem acento.